Olá, meu querido e minha querida, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Júlio Miranda e eu quero compartilhar com vocês, em homenagem ao dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, que foi não somente um movimento de ordem religiosa, mas também política e também social, onde um monge agostiniano chamado de Martinho Lutero protestou as 95 teses na frente da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E ele buscou uma reforma no século XVI. Essa forma, ela se iniciou no século I, com o nascimento da igreja primitiva, onde Jesus ensinou os apóstolos e os apóstolos discípulos sobre o evangelho genuíno, o evangelho gratuito, né? Ou seja, de ouvir a mensagem, se arrepender e ser salvo. Não é preciso pagar para ser salvo. Só da pessoa crer e ter fé, ela será salva. E ali existia um estilo de comunidade, compartilhava o evangelho, vidas eram salvas, curadas e edificadas. Do século I até o século IV, o cristianismo tinha uma forma. Do século V até o século XV, o cristianismo sofreu uma deforma. Com o advento da Igreja Católica, muitas coisas mudaram, dentre elas a salvação. A igreja começou a vender o que nós chamamos de indulgências, que era como se fossem documentos que tinham um determinado valor e que você poderia comprar a salvação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão ou de algum ente querido que já havia falecido. E isso não está nas Escrituras. Também eles vendiam artefatos religiosos, como um pedaço da cruz de Jesus. Todo esse dinheiro auxiliou na construção de novas igrejas, catedrais para a Europa. Acredita-se que 1/3 das terras da Europa pertenceu à Igreja Católica. E os nobres estavam de olho nessas terras que o clero estava no controle. Então o que acontece é que houve pré-reformadores que não concordaram com a autoridade suprema do Papa, com os abusos do clero, a corrupção e até a intermediação entre as pessoas e Deus. Alguns desses pré-reformadores, como os valdenses, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, foram perseguidos. John Hus foi morto queimado. Acredita-se que ele lançou uma profecia antes de morrer, que dizia assim mesmo: hoje vocês matam um ganso, se referia a ele mesmo. Mas futuramente vocês não poderão matar um cisne. Vocês não vão dar esse mesmo destino a um cisne. Sem ele saber, estava profetizando em relação a Martinho Lutero, que depois de 100 anos protestou as 95 teses. E depois desse protesto, nasceu o movimento luterano, que influenciou futuramente ao movimento calvinista e mais tarde o anglicanismo. E assim as igrejas protestantes foram evoluindo até sinal que conhecemos também como as igrejas evangélicas. Mas para isso, eles resumiram em 5 solas, que vem do latim, somente, onde eu vou estar explicando agora. E a primeira sola que eu vou estar explicando para vocês é a sola Escritura, que vem de somente a Escritura. E todas elas são inspiradas com bases bíblicas. A primeira está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim mesmo: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não se contradiz, ela não erra. Ela diz a verdade de Deus para essa geração. Mas para isso tem que ter acesso à Bíblia, tem que ler.
E naquele tempo, somente o clero poderia ler a Bíblia, porque estava em latim. Por isso que Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, para que pudesse dar disponibilidade para todas as pessoas ter acesso à leitura bíblica. A segunda sola é conhecida como Solus Christus, isto é, somente Cristo, somente a Jesus Cristo. Isso está inspirado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim mesmo: pois existe um só Deus e uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos, isto é, Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos levar a Deus, e mais ninguém pode intermediar isso. Nem clero, nem sacerdote. As orações são bem-vindas, mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que pode nos levar a Deus. Sola gratia, somente a graça. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então nós não podemos nos salvar. Nós não temos mérito ou esforço pela salvação. A salvação é pelas misericórdias de Deus pela vida de cada um de nós. E isso protesta em relação às indulgências, que as pessoas eram ensinadas a comprar a salvação dos seus familiares. É como se um valor pudesse significar a salvação. E não é isso, queridos. Na verdade, é a graça de Deus que foi manifestada para a humanidade. Sola fide, somente pela fé. Isso está em Romanos 1,17, deixa bem claro: o justo viverá pela fé. Esse foi um texto que praticamente Martinho Lutero teve uma experiência com o Senhor, onde verdadeiramente teve um despertar, onde ele entendeu que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Somente a fé pode salvar o homem. Somente crer. E em Romanos, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para finalizar, só lhe deu glória. Somente glória a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: pois todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dele. E para Ele, glória a Deus para sempre. Ou seja, queridos, tudo que foi criado nesse universo, nessa terra, nós, foi por meio de Jesus. Foi para Ele, foi para a glória do Senhor e não para a glória de homens, que nós venhamos a diminuir para que Ele cresça e que todo reconhecimento venha ser dado a Jesus, que entregou a sua vida por cada um de nós, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou e que nos trouxe salvação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, nos ajude dando like, um joinha, comente. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, Deus abençoe.